Bom, meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de um homem. Eu quero falar para vocês sobre um homem que é muito conhecido, principalmente por muitos que frequenta o sistema religioso, evangélico, católico, espírita. Muitas pessoas têm esse homem como um homem santo, um homem que foi usado por Deus, enfim. Só que esse homem foi o responsável, ele que mandou assassinar o nosso Messias quando esteve aqui nessa terra, meus irmãos. Esse homem que eu quero apresentar hoje para vocês é um homem que é muito conhecido. Fizeram já filme desse homem. E dentro do sistema religioso, o que os líderes religiosos ensinam para as pessoas é uma história distorcida. Eles ensinam as pessoas a entenderem de uma forma distorcida o que esse homem fez. Então hoje eu vou compartilhar aqui com vocês sobre a verdadeira face desse homem e quem é esse homem que mandou assassinar o Messias, criou uma lei, meus irmãos, para que quando o Messias viesse aqui na terra fosse assassinado. Meus irmãos, se vocês conseguirem entender hoje o que eu vou compartilhar aqui com vocês, vocês nunca mais vai deixar nenhum líder religioso enganar mais vocês. Porque vocês vão começar a pensar, vocês vão começar a pegar a Bíblia, que muitos carregam no braço, para cima e para baixo, e vocês vão começar a analisar, vocês vão começar a ler. Leia, meus irmãos. Porque o que acontece, muitas pessoas, quando vai nesses templos, religiosos, os líderes delas ensinam as pessoas a conferir apenas um versículo isolado ou conta a metade de uma história. Mas o que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês, meus irmãos, vai fazer vocês entender o que eles não têm coragem de contar. Porque se eles falarem a verdade para vocês, meus irmãos, como que eles vão viajar, fazer as viagens deles, como que eles vão pagar o aluguel da casa deles, como que eles vão se sustentar? Porque o sustento desses homens vem dos seus fiéis. Muitas instituições religiosas, eles ajudam, fazem caridades, mas não com o dinheiro deles, com o dinheiro dos fiéis. Então, meus irmãos, vamos lá. Quem é esse homem que é conhecido por muitos como um homem santo, um grande homem de Deus? Eu quero compartilhar com vocês isso, meus irmãos, e eu peço que vocês tenham calma, porque de imediato, quando a pessoa escuta a gente falando isso, ela já fica, sabe, já dá um alvoroço nela, ela já quer desligar. Não, eu peço que vocês tenham calma e paciência e escuta esse vídeo até o final, ok? Então vamos lá, quem é esse homem, meus irmãos? Bom, esse homem nada mais é que Moisés. Quem foi Moisés? Vamos começar do começo, a história de Moisés. Bom, a gente sabe que José do Egito, ele acolheu um povo hebreu, porque naquela época, meus irmãos, o povo hebreu estava tendo uma escassez de alimento muito grande. Então José no Egito acolheu a família dele e todo o povo hebreu. Então eles começaram a morar no Egito. Então o povo, o povo Egito acolheu essas pessoas da fome, para tirar eles da fome, para tirar eles que eles tinham sede, enfim. Acolheu e esse povo começou a crescer lá. E o que acontece? Nesse inteirinho nasce Moisés. Eu vou resumir, tá? Aí um belo dia nasceu Moisés. Nasceu Moisés, aí a família ele nasceu, colocaram ele numa manjedoura lá no meio da água e aí ele foi ser rico. Aí ele foi crescendo no meio desse povo egípcio, tudo mais. E um belo de um dia, ele andando, ele já estava grande, ele já estava homem, andando no meio lá, viu um egípcio batendo num hebreu. O que ele faz, meus irmãos? Ele vai lá, em vez dele separar
ou conversar com os dois, ou tentar entender o que aconteceu. Não, sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele matou o egípcio. Esse homem, Moisés, matou o egípcio. Sabendo da burrada que ele fez, o que ele fez? Fugiu para o deserto. Aí ele fugido para o deserto, lá no deserto, eu vou cortar as histórias aqui, né, meus irmãos, porque senão eu vou ficar até amanhã falando, mas então. Aí ele foi lá pro deserto, e uma certa vez, ele caminhando no deserto, ele viu um fogo no meio de uma sarça. Ah, nossa, olha, caramba, uma sarça pegando fogo, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Presta bem atenção, meus irmãos. Ele foi até essa sarça. Chegando nessa sarça, se você quiser conferir, Êxodo 3:2, chegando nessa sarça, diz que um anjo do Senhor falou com Moisés. Só que no versículo, um pouquinho adiante, no versículo 6, fala que foi o próprio Deus que falou com Moisés. E aí fala para ele, olha, eu sou o Deus de Abraão, de teus pais, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, vocês percebem que nesse ponto já tem uma contradição, porque uma hora fala que foi o anjo do Senhor e depois fala que foi o próprio Deus que falou com Moisés. Segundo ponto, vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, aí esse Deus que apareceu para Moisés, fala assim para Moisés, olha Moisés, eu tenho um povo, eu vou enfeitar um pouco a história. Então esse Deus aparece para Moisés e fala assim, então, né, Moisés, eu sei que o meu povo, qual povo? Hebreu. Esse Deus falando para Moisés, eu sei que o meu povo hebreu, um povo meu, um povo escolhido, um povo que eu escolhi, tá sofrendo muito lá no Egito. E eu quero tirar eles de lá. Então já começa outra coisa errada, porque nas escrituras a gente vê que o nosso Pai que criou os céus e a terra, ele não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Mas esse Deus que falou com Moisés fez acepção de pessoas. Ele escolheu um povo lá para ser o povo dele, né? Enfim, terceiro ponto. Aí, esse Deus chega em Moisés e fala assim, então, eu vou tirar vocês de lá e tem uma terra chamada Canaã. Uma terra que mana leite, mel, é uma terra boa de se morar. Só que já tem gente morando lá. Mas não se preocupa não, porque aos pouquinhos eu vou eliminando eles. Aí eu te dou a terra de Canaã. Peraí, meus irmãos. Como que Deus de Moisés, ele dá uma terra para alguém que já tem dono? Já tem pessoas morando lá, já tem idosos, tem crianças, tem um monte de gente já morando lá. É uma terra que já estava construída, né? Tanto manava leite, mel e um monte de coisa. E aí esse Deus que apareceu para Moisés vai lá e fala para ele assim, então, é aquela terra que eu vou te dar. É a mesma coisa Deus aparecer para você aí e falar assim, ó, agora entra lá na casa do seu vizinho e aquela casa eu tô te dando. Manda todo mundo sair de lá, mata, tira todo mundo, faz o que você quiser, mata, tira, resolve lá. Mas aquela casa é sua, eu tô te dando. Como que Deus vai dar algo para alguém que já tem dono? Vocês estão conseguindo entender, meus irmãos? Mas calma, eu tô explicando tudo isso porque lá no final vocês vão entender onde eu quero chegar. Quarto ponto. Deus fala assim, ó, Deus fala assim pra Moisés, fala assim, então, né, Moisés, aí nós vamos fazer o seguinte, vocês vão lá, você vai lá no Egito, vai falar com o faraó e vai falar para faraó que para ele deixar o meu povo sair de lá. E se ele não deixar, eu vou mandar um monte de praga lá e eu vou matar até não sei quantas gerações dele. Peraí. Olha só. Que coisa esquisita. Então o Senhor lá, né, de Moisés, o Deus de Moisés, apareceu para ele falando que aquele povo do Egito, se não deixasse o povo hebreu sair, ele ia matar até não sei quantas gerações. Só que foi aquele povo que matou a fome dos hebreus quando eles mais precisaram. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí, Deus vai lá
e fala o seguinte: então você vai lá, fala com o faraó. Faraó vai chegar uma hora que ele vai ceder, né? Porque, como eu sou o Deus dessa terra, eu vou fazer ele de todo jeito ceder. Então, na hora que ele ceder, vocês vão lá e pegam. Irmãos, se vocês for ler Êxodo, deixa eu ver aqui. É Êxodo 3 em diante. Vocês vão perceber que esse povo saiu de lá com despojos, meus irmãos. Eles roubaram o ouro que tinha lá no Egito, daquelas pessoas. Eles roubaram joias, ouro que tinha lá, eles roubaram, eram despojos deles. Os despojos, eles roubaram, meus irmãos. Pesquisa aí o que quer dizer despojo, pesquisa, meus irmãos. Esse povo hebreu, que é um povo escolhido do Deus de Moisés, roubava amando de Deus. O que esse povo faz? Vai lá pro deserto. Chegando no deserto, meus irmãos, aí sim, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, chama Moisés. Chama Moisés para dar os 10 mandamentos na mão dele. Enquanto Moisés está lá recebendo os 10 mandamentos do nosso Pai, o povo lá embaixo começou a sentir falta de Moisés. Um povo que foi acostumado lá no Egito, com os costumes do Egito, ficou sem graça, porque estava lá, sem fazer nada, não tinha festa, não tinha sacrifício, não tinha nada. Ah, vamos fazer um bezerro de ouro. Eu tô resumindo aqui, tá, meus irmãos? Vocês leiam bonitinho, porque tá tudo lá. Aí, eles vão lá e faz um bezerro de ouro para adorar, para fazer festa, sacrifício e tudo mais. Fica lá. Quando Moisés, ele descobre que aquele povo, vocês vão entender no final desse vídeo o porquê que ele ficou revoltado. Ele desce com as 2 tábuas de pedra, tá, meus? Tábuas de pedra não, as 2 pedras. Ele desce com as 2 pedras aonde estavam os mandamentos do nosso Pai. Os 10 mandamentos. Quando ele chega lá, que ele vê o povo adorando aquele bezerro de ouro, ele fica tão revoltado, que no final vocês vão saber o porquê ele ficou revoltado, que eu vou contar aqui pra vocês. Ele quebra aquilo que ele recebeu do nosso Pai, em vez de passar pro povo. Ele quebra. Aí ele quebra aquelas pedras, fica revoltadíssimo. Ele pega aquele bezerro, destrói aquele bezerro, queima aquele bezerro. E aí, com a sobra a sobra que ele quebrou, enfim, vira pó, ele mistura na água e dá pro povo beber. Ai, bebe aí, entendeu? Aí o povo bebe. Quando o povo termina de beber, ele faz o seguinte. Ele fala assim, olha, quem vai ficar do lado do Senhor? Vem pro meu lado. Presta atenção, meus irmãos. Nesse momento, somente o povo de Levi fica do lado de Moisés. Pois é. Sabe o que Moisés faz, meus irmãos? Aí Moisés vai lá e fala assim para aqueles que ficaram do lado dele. Falou assim, ó, então cada um pega uma espada aí agora e entra nas tendas, nos acampamentos lá, e mata todo mundo. Mata amigo, vizinho, amigo, parente, seja quem for. Mata todo mundo. Ó, mata, zera todo mundo. Nesse dia, meus irmãos, Moisés matou mais de 3.000 pessoas. Crianças, inocentes, idosos. Moisés foi lá amando do Deus dele. Vocês vão entender o que eu tô falando. Calma. Amando do Deus de Moisés. Mata todo mundo. Mais de 3.000 pessoas. E aí, para não... Como se não bastasse, né, meus irmãos? Como se não bastasse. Esse Deus promete para esse povo de Levi que porque eles escolheram ficar do lado de Moisés, né? Aparentemente do lado do Deus de Moisés,
Ele vai ser um povo que vai viver para cuidar da tenda do Senhor, dos exércitos, Senhor de Moisés. Por isso que a tribo de Levi foi escolhido para isso, para tomar conta, né, das coisas do Senhor dos exércitos. Pois é. Então, meus irmãos, uma coisa que eu queria ressaltar aqui com vocês é o seguinte: quando nós vamos ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente sabe que o que representa Satanás nessa terra é a serpente. E por incrível que pareça, lá, quando apareceu lá, né, o Senhor apareceu para Moisés, ele fala para Moisés jogar o cajado. E no que o cajado se transforma, meus irmãos? Gênesis, a serpente representa Satanás. Apocalipse, a antiga serpente, representa Satanás. E aí o Senhor que aparece lá para Moisés faz esse sinal para o cajado virar o quê? Uma serpente. Preste bem atenção, meus irmãos, aonde eu vou chegar com esse vídeo. Se vocês entenderam o que eu estou passando hoje aqui, vocês podem ter certeza. Nunca mais ninguém vai enganar vocês com essas histórias. Porque você vai entender o que eu vou falar, você vai lá pesquisar, você vai ler e você vai comprovar o que eu estou falando para você. Então, vamos lá. Então, diz o seguinte, em Êxodo 6:3, fala o seguinte: que esse Deus conversando com Moisés, ele fala assim: apareci para Abraão, Isaque e Jacó. Só que quando a gente vai em João 1:18, o Messias diz que ninguém jamais viu o Pai. Olha isso. Quem está mentindo? Moisés ou o Messias? E aí, em João 5:37 também diz que ninguém nunca viu a face dele. E aí vem Moisés, a história contando lá, né, em Êxodo. Fala que Moisés estava lá e Deus falou para ele o seguinte, falou assim: olha, Moisés, nenhum ser humano é capaz de me ver. Porque se algum ser humano me ver, morre. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar só minha costinha para você. Só as minhas costinhas. É, as minhas costinhas. Aí, tá. O Senhor que apareceu para Moisés apareceu e mostrou só as costinhas. Aí, irmãos, é que olha. Mas enfim. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos. Ele acabou de falar que se ele aparecesse para alguém, algum ser humano, morria. Então me responde uma coisa. Como que Abraão conseguiu lavar o pé de Deus? Como? Complicado, né? É complicado demais, meus irmãos. Se você não examinar as escrituras, eles te enganam. Te engana feio. Por isso que tem que examinar, meus irmãos. Pensa. Pega o Messias e compara. Com o Messias não tem erro. Mas vamos continuar. Eu fui anotando, meus irmãos, porque, na verdade, se eu for anotar tudo, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas eu anotei só algumas partezinhas para ajudar você a entender quem é esse homem que mandou assassinar o Messias. Vocês vão entender quem é esse Moisés. Não é quem você pensa. Não é quem o líder religioso ensinou para vocês, que é um homem santo, que é um homem inspirado por Deus, que é um homem que fez sinais e prodígios. Vocês vão entender quem foi esse homem. Então, meus irmãos, pensa comigo. Existe os 10 mandamentos do nosso Pai e existe as 600 leis de Moisés. Já diz, lei de Moisés. Vocês acham que as 600 leis iria caber em 2 tábuas, meus irmãos? Pois é. É uma pergunta que fica no ar, né? Mas tá bom. Você lembra
Quando levaram o Messias para ser crucificado, o que aquele povo ali clamava? Os judeus batiam no peito e falavam assim: nós temos uma lei. E de acordo com essa lei, todo aquele que vier aqui e se fizer filho de Deus deve ser morto. E morte de cruz, meus irmãos. Vocês entenderam agora? Quem foi o homem que mandou assassinar o nosso Messias? Ele já sabia, meus irmãos. Vocês acham que os anjos, os demônios, meus irmãos, eles são burros? Não são, não. Vocês que não ficam espertos para ver o que ele não faz. O que esses demônios são capazes de fazer para manipular a população da Terra? Vocês não têm noção, meus irmãos. Mas hoje eu vim aqui para ajudar a você entender a farsa desse demônio. Bom, meus irmãos, o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo? Que o nosso Messias, quando esteve aqui nessa terra, ele o tempo inteiro batia de frente com os líderes religiosos que defendiam Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. A gente sabe que existe um só acusador, meus irmãos. É um acusador. Não é o que Apocalipse diz? O acusador de vossos irmãos? A antiga serpente, o dragão, Satanás? Aí, quando o Messias vem aqui nessa terra, ele conversando lá com os líderes religiosos, ele fala assim: olha, não pensei que é eu que vou acusar vocês diante do Pai. É Moisés, quem vocês colocam a confiança de vocês. Pensa, meus irmãos. O nosso Messias não cumpriu as 600 e pouca lei de Moisés. Não, ele cumpriu os 10 mandamentos dados pelo nosso Pai. E aí, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso para vocês entenderem? O que o Messias quis dizer quando ele fala que Moisés é quem vai acusar vocês diante do nosso Pai? Moisés, meus irmãos, ele é Satanás, a antiga serpente, meus irmãos. Tudo aquela encenação que ele falou, que o Senhor dos Exércitos apareceu para ele, que o Senhor dos Exércitos mandou ele fazer isso, que mandou ele fazer aquilo outro. Na verdade, meus irmãos, o Senhor dos Exércitos é ele mesmo. É o próprio Moisés. Meus irmãos, quem abriu o Mar Vermelho foi ele. Quem fez aqueles sinais foi ele. Quem fez aquele povo ser picado por serpentes foi ele. Moisés não deu pão que desceu do céu para aquelas pessoas, meus irmãos. O Messias já falava sobre isso. Que o Messias, sim, é o pão da vida. Ele que dá o pão da vida que desce do céu. O Moisés não, meus irmãos. Moisés, ele ensinou para aquelas pessoas, assim, ó. Moisés tinha que preparar um povo, uma nação, meus irmãos, para que fosse preparado para executar a vontade dele. Meus irmãos, pensa comigo. Moisés resolve falar assim para aquele povo lá: ó, então, é o seguinte. Tinha lá um, acho que é Arão, que era o irmão dele, não sei. Mas acho que é mais ou menos isso, eu não me recordo. Mas olha só, eu vou morrer, porque eu não vou conseguir chegar lá em Canaã. Não vou conseguir, mas vocês vão. Eu não vou, mas vocês vão lá na terra de Canaã. E aí ele sobe na montanha sozinho. Ele fala que tem que ser sozinho, ninguém pode ir junto com ele. Lá, meus irmãos, ele diz que vai morrer. Só que quando chega o pessoal lá em cima, simplesmente o corpo dele tinha desaparecido. Por que será, né, meus irmãos? Por que será? Meus irmãos, analisem. Moisés é Satanás, a serpente.
A antiga serpente, meus irmãos, disfarçado de anjo de luz. Moisés não é esse homem quem vocês acreditam. Moisés quer saber o nome verdadeiro de Satanás, meus irmãos? É o nome que ele deu para uma nação, Israel, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é para que vocês possam analisar. Esse vídeo ficou grande, mas é justamente para que você, meus irmãos, que ainda estão dentro do sistema religioso, que os líderes religiosos de vocês não têm coragem de falar. Porque se ele falar e você entender isso que eu estou compartilhando com vocês hoje, você vai desmascarar todos os anjos caídos, disfarçados de anjos de luz que está dentro da Bíblia. Lá dentro do livro Bíblia, não tem só a verdade do nosso Pai. Não. Tem, principalmente no Velho Testamento. Quase 90%, meus irmãos, é tudo demônios disfarçados de anjo de luz. Vocês estão entendendo agora? Como que você vai saber? É só usar os 10 mandamentos do nosso Pai como peneira. Matou, roubou, destruiu, esquece, meus irmãos. É demônios disfarçados de anjo de luz. Você está duvidando do que eu estou falando? Leia as escrituras. Leia, meus irmãos. Eu não estou aqui para que você me siga. Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para compartilhar com você uma verdade que está lá. É só você pegar e ler. O Messias falava uma língua. Os demônios disfarçados de anjo de luz falavam outra. O Messias disse que os assassinos não herdarão o reino dos céus. E todo aquele que pratica e ama mentira. Meus irmãos, preste atenção. Aquele que ama e pratica a mentira. Por que vocês acham que ele é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Foi o que Moisés fez, meus irmãos. Quando ele resolveu assumir o corpo de Moisés, ele tá com esse corpo até hoje, meus irmãos, para vocês terem noção. Quando ele resolveu assumir, e o povo lá todo seguindo Moisés, estava fazendo a vontade dele. Só que ele tinha que falar para as pessoas que era o Senhor dos Exércitos que estava aparecendo para ele. Porque senão o povo não acreditaria. Vocês entenderam, meus irmãos? Bom, eu tentei compartilhar o máximo que eu pude aqui, resumidamente, para que você, meus irmãos, possa entender e compreender a farsa dos anjos caídos, que mandou assassinar o nosso Messias.